Muito obrigada. Amanda, podemos começar a gravação? Gravação iniciada. Muito obrigada. Retomamos a sessão da manhã, da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, de manhã, do dia 29 de abril de 2001. Estão presentes conselheiros Marco Antônio Marinho Nunes, Marcelo Costa Marques de Oliveira, José Adão Vitorino de Moraes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Semiramis de Oliveira Douro e eu, Lisiane Angelotti Meira. Nós vamos retomar com o item 215 da pauta, cuja recorrente é Saganor Nordeste Comércio de Automóveis e Serviços Limitada, de relatoria do Dr. Marco Antônio. Dr. Marco Antônio, por favor. Obrigado. Esse processo se refere a pedido de compensação de crédito com débito de terceiro em formulário, que foi indeferido na unidade de origem, em razão de se tratar de crédito prêmio, e foi mantido esse indeferimento na DRJ, chegou por aqui em recurso voluntário, e tem as alegações da recorrente aqui, dizendo que isso foi adequadamente essa compensação foi corretamente amparada em uma decisão judicial, concedida em favor da cedente do crédito, em favor da recorrente, que é a Saganor, E tem outras alegações que não são relevantes em razão do meu encaminhamento, que eu vou fazer a seguir. E eu gostaria de saber da presidente se eu posso passar direto para o voto, que eu vou esclarecer esse encaminhamento e essa questão da irrelevância nesse momento dessas alegações da recorrente. Sim, por favor. Tá, então, o recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido. Aqui eu estou encaminhando por uma diligência e eu vou explicar por quê. Em preliminar, a recorrente suscita a incorreta identificação do sujeito passivo nesses autos, uma vez que este processo encontrar-se-ia cadastrado em nome de empresa cedente do crédito, a CIMAP, e não do sujeito passivo das obrigações tributárias que gerariam o aludido processo, que é a Saganor. A minha apreciação aqui, essa apreciação é cheia de detalhe, por isso que eu vou ter que também ler, porque é muito detalhezinho, data, número de despacho, processo. O despacho decisório, a folhas 14 a 16, exarado em 12 de agosto de 2004, expõe que o presente processo decorre do processo administrativo com final 0069, do qual foi desentranhado devido à necessidade de saneamento processual, visto que deveria ter sido apresentado separadamente em nome da empresa Saganor, contribuinte destes autos, e não como originalmente feito, em nome de CIMAB, cedente dos créditos. Mais à frente destes autos foi exarado o despacho de folha 113 e 114, em 30 de 6 de 2016, no qual foi constatado que os débitos objeto do presente pedido foram transferidos para o PAS. No entanto, considera que essa inclusão no PAS foi indevida, com base no artigo 5º da Portaria Conjunta PGFN, Receita Federal, número 3 de 2004, e por essa razão determina o encaminhamento dos autos ao grupo do PAS, para providenciar a exclusão dos débitos e, posteriormente, ao grupo de restituição para transferir os débitos cadastrados neste processo para o novo, por representação, prosseguir na cobrança dos referidos débitos e encaminhar o presente processo para a DRJ Fortaleza. A folha 140, a despacho emitido em 22 de 10 de 2010, trazendo os seguintes esclarecimentos. De forma indevida, os débitos foram incluídos na consolidação do PAS, porém, em despacho decisório do SECAT da DRE Fortaleza, no processo administrativo 2007-25, com final 2007-25, os débitos em questão foram excluídos do PAS, conforme se depreende do histórico do processo no extrato de folha 123, e dessa forma deve-se prosseguir a cobrança do crédito tributário. Salienta-se que o cadastramento do PIS e COFINS em análise foi feito na pessoa da CIMAB Trading, a qual cedeu o crédito à Saganor, realizar a compensação. Porém, esta é quem é a devedora, portanto, o débito está cadastrado no CNPJ errado. Diante do exposto, em atendimento ao disposto no despacho do chefe do CEORT, de folha 108 e 109, há lá
o departamento lá da Receita propôs o encaminhamento do presente processo ao CEORT, né, para a cobrança e demais providências necessárias. Então, voltando aqui à minha análise. Como visto, já há notícia de novo processo administrativo relacionado ao assunto, esse 2007-25, bem como foi reafirmado o erro cadastral em relação ao CNPJ da parte terceira destes autos. Em novembro de 2010, foi protocolizado o processo de representação número 2010, com final 2010-80, conforme provam as folhas 142 e 145, para ajustar a situação cadastral da contribuinte, bem como recepcionar os débitos compensados nesses autos. Diante de todo esse relato e constatado que os presentes autos não estão devidamente instruídos com os extratos de cobrança e controle dos débitos registratários, restam dúvidas quanto à regularidade dos procedimentos efetuados pela unidade de origem. E eu vou explicar aqui quais são essas dúvidas. Sem o extrato do processo administrativo com final 0069, né, que é o original, demonstrando os dados referentes ao seu interessado, CNPJ, débitos cadastrários, sistema de controle de débito, Profisc CF, não é possível afirmar se, de fato, houve a regular transferência dos débitos daqueles autos para este, sob julgamento, uma vez que a forma mais célere, efetiva e eficaz de resolver a irregularidade cadastral, penso, seria simplesmente retificar os dados considerados incorretos no bojo daqueles próprios autos e dar a devida ciência de tais fatos à contribuinte. Né? Ademais, esclareço que um erro nesse emaranhado de procedimentos da unidade de origem tem o condão de acarretar cobrança e duplicidade de débitos, tanto no processo original, 0069, quanto no processo 2010-80. Então, saiu do 0069, passou para esse, depois foi para esse 2010-80. E nesse meio de campo aí, teve um tratamento especial dado no processo 2007-25. Né? Aí eu estou prosseguindo aqui, ou até mesmo a instauração indevida de lide administrativa nos presentes autos, na hipótese de a recorrente ter promovido a extinção dos débitos em questão de outra forma no bojo do processo original, ao final 0069. Portanto, para o regular prosseguimento do feito, voto pela conversão do julgamento de diligência para que a unidade de origem adote essas providências aqui, ó. Apresentar atual extrato do processo original, 0069, informar se os débitos compensados de PIS e COFINS dos períodos aqui tratados, né, que se refere ao período de apuração 10 de 2000, nos valores respectivos de 5.300 e 24.500, foram excluídos desse processo original, ou se não, qual a situação atual desses débitos, cobrança, extinção, parcelamento, etc., informar qual a providência final adotada, né, nesse processo, 0069, informar se os débitos descritos na letra B se encontram controlados em outro processo de cobrança, além dos aqui referenciados, esse 0069 e o 2010-80, e prestar os esclarecimentos que entender pertinentes ao assunto. Após devolver os autos dessa turma para prosseguimento do julgamento do feito. Essa aqui é a minha proposta, senhora presidente. Ok. Muito obrigada, doutor Marco Antônio. Podemos votar? Então, a proposta do relator é diligência. Doutor Marcelo? Acompanho. Muito obrigada. Doutor José Adão? Acompanho, senhora presidente. Doutor Salvador? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Muito obrigada, eu também acompanho. Então, o item 215 é por unanimidade de votos solicitar a diligência. Nos termos de voto. Concluindo o julgamento de 2015. Marco Antônio, nós temos... podemos passar para o 216? Senhora presidente... 218 agora. O 218? Seria agora o 216, tá? Isso. 216. No entanto, esse 216 ele está atrelado ao 240, porque é uma multa, pela não homologação de compensação. Então, só dá para julgá-lo após o 240. Então, tem que pular esse processo. Tá? Então, a minha proposta aqui, são 3 processos dessa empresa, dessa BP. Né? É o 216, 230 e 240. O 216 é a multa, né? O 230 se refere a crédito e 240 a crédito, a ressarcimento, insumos. Né? Então, seria pular esse 216,
fazer esse aqui da CETAC, é o 218, e depois o próximo seria lá o 230, para seguir a ordem, né? Não dá para apreciar esse 216 agora. Aí o próximo seria o 220, só, se quiser. Se tiver algum antes, é lógico, porque eu estou falando só da minha relatoria, né? Tá? Aí, então, teria que jogar para depois do 240. Não tem problema, a gente está fazendo isso. Não era para ter acontecido, mas ficou dessa forma. Só para avisar o Marcelo que se houver temporada, talvez não, o próximo seria o 220, tem. Depois do 218. Não seria o 220, porque antes tem o 200... por que seria o 220 antes do 218? Não, 218 depois... E saiu de pauta. O 218 depois... 218. Isso só para o Marcelo ficar preparado. Tá. Então vamos lá para o 218. Isso, eu vou anunciar aqui então. Passamos ao julgamento do item 218, cuja recorrente é CETAC, Centro de Tomografia Computadorizada Limitada, de relatoria do Dr. Marco Antônio. Dr. Marco Antônio, por favor. Tá certo. Esse processo aqui, ele se refere a recurso voluntário, interposto contra o acordo lá da DRJ Florianópolis, julgou improcedente a manifestação de conformidade apresentada contra o despacho decisório da DRF Curitiba, emitido em 2012, com as seguintes conclusões em relação a pedido de restituição formulário do tributo COFINS dos períodos de apuração de 1 de 97 a 9 de 2003, tá? No valor de R$ 1.739.079,59. O final foi assim: resolvo indeferir o pedido de restituição, formulário, da parte conexa com os valores recolhidos anteriormente a 8 de 6 de 2000, utilizando a prescrição lá de 5 anos, pois o direito de pleitear tais valores já estava prescrito antes da data da protocolização do processo, e não tomar conhecimento do pedido de restituição conexo com valores recolhidos após 8 de 6, uma vez que o mesmo foi protocolizado em desacordo com as normas administrativas vigentes, foi feito por meio de formulário e não por meio de PERDECOMP. Então, o Marcelo está querendo falar. Cara, olha só, eu acho, presidente, eu vou ter que sair e voltar, porque vocês todos apagaram para mim, e a voz do Marco está picotando, eu estou perdendo, então eu vou sair e entrar de novo, tá? Para mim isso está perfeito, mas é melhor. Eu vou tirar. Pra gente tá muito bem. Não. Tá bem? Para você? Sim? Então devolvo a palavra ao Marco Antônio. Como eu não sei até que ponto aí o doutor acompanhou, eu vou aqui repetir essa parte inicial, dizendo que se trata de pedido de restituição formulário, que foi indeferido na unidade de origem em razão da prescrição de pleitear o indébito pelo prazo de 5 anos, e também porque, em relação à parte desse pedido, não foi apresentado na forma estipulada pela legislação, ou seja, não foi utilizado o PERDECOMP, e sim o formulário. Então, foi isso que eu falei. É lógico que teve as argumentações aqui da recorrente, eu não vou colocá-las nesse instante, até porque eu sempre retomo isso no voto, e esclarecendo que a DRJ julgou a manifestação de conformidade improcedente, e contra essa decisão, a recorrente apresentou recurso voluntário, e que trouxe as suas argumentações, Além disso, é importante destacar aqui, que ela reforça no recurso voluntário as alegações de sua manifestação de inconformidade, e no recurso voluntário ela acrescenta ser autora da ação declaratória número 96.190.445, interposta em 96 perante a primeira vara da Seção Judiciária do Paraná, em que teria obtido decisão transitada em julgado favorável a seu pleito. Então, aqui, no recurso voluntário, é que ela trouxe ela trouxe as peças da ação judicial.
Então, eu devolvo a palavra ao presidente e pergunto se posso prosseguir com o voto. Por favor, doutor Marcos. Estou admitindo o recurso voluntário por ser tempestivo e atender aos demais pressupostos de admissibilidade. Nas preliminares, tem as minhas considerações iniciais. Para o perfeito entendimento da LID, faz-se necessário reiterar como o ato administrativo original, o despacho decisório, a determinou após a apreciação do pedido de restituição. Estou falando aqui, ó, que em relação aos pagamentos efetuados, o despacho decisório dividiu o pagamento até 8/6/2000. Então, aqueles antes considerou prescrito o direito de pleitear a restituição, em razão do prazo de 5 anos, e os posteriores não tomou conhecimento, né, do pedido em formulário, uma vez que foi protocolizado em desacordo. Por fim, segundo aquele ato, consignou-se apenas a título de informação, né, que o crédito, que está sendo pleiteado aqui pela recorrente, é decorrente daquela isenção da COFINS, concedida pela Lei Complementar número 70 de 91, e que teria sido revogada por meio dessa Lei 9.430. Apenas a título de informação aí que o despacho decisório mencionou essa parte, já que já teria sido indeferido por aqueles dois motivos. Então, aqui, estou partindo para o tópico 2.2, prazo para pleitear a restituição de valores recolhidos indevidamente, até 8/6/2000. Eu também dividi a minha análise da mesma forma, antes e o outro depois, né? Para os pagamentos, porque ela apurou ali todo o período em que ela teria direito a devolução desses pagamentos da COFINS, né? Em razão dessa isenção concedida lá pela Lei Complementar 70 de 91. Então, eu estou analisando até essa parte aí do 8/6/2000, que a unidade jurídica considerou prescrito. Aplicando a súmula CARF número 91, né, que diz que para aqueles pedidos feitos até 9 de junho de 2005 deve-se aplicar o prazo de 10 anos, né, ela teria direito a esses de 10 anos, né, conforme eu estou esclarecendo aqui, ó. Tendo em conta que o pedido de restituição foi protocolizado em 8/6/2005, um dia antes desse prazo aí, né, abrange recolhimentos que vão desde fevereiro de 97 a outubro de 2003, conforme essa planilha apresentada por ela, efetuados para fatos geradores de 31 de janeiro de 97 a 30 de setembro de 2003, observa que não se operou a extinção do direito para pleitear a restituição. Assim, prospera a preliminar de ausência da extinção do direito de pleitear a restituição em relação aos pagamentos anteriores. Então, estou dizendo aqui que essa motivação aí, ela deve ser superada, né? Agora, em relação à validade do pedido de restituição em formulário, recolhimentos após, né? Aqui a recorrente expõe que a Receita Federal se nega a reconhecer o direito à restituição via formulário, sob o fundamento de que tal ato somente poderia ser convalidado na última excepcional hipótese, né, descrita lá no parágrafo 2º do artigo 76 da IN 460 de 2004, né? Ela esclarece que não poderia utilizar o PERDECOMP para pleitear a restituição, pois, por essas razões aqui, ó, ela coloca A, B e C, de que não estaria possibilitada do uso desse PERDECOMP. Somente era possível solicitar a restituição de valores a título de cobrança, pagamento espontâneo indevido ou em valor maior que o devido, o erro na identificação do sujeito passivo, reforma, anulação, revogação, rescisão e saldo negativo de RPJ e contribuição social. Isso aqui é extraída da própria IN. O pedido se refere a valores recolhidos indevidamente a título de COFINS entre fevereiro de 97 e outubro de 2003, em razão de isenção tributária otorgada a recorrente por decisão judicial transitada em julgado na ação declaratória aqui no 96. Aqui que ela fala, ela já menciona essa ação judicial. Logo, a Receita Federal não reconhecia a época do pedido a isenção mencionada, criando óbvio a restituição. O sistema PERDECOMP apenas permitia que a contribuinte solicitasse a restituição recolhida nos últimos 5 anos, fato que obstaria a restituição integral dos créditos pleiteados. Dessa forma, aduz que o pedido de restituição foi formulado por requerimento escrito diante do fato de envolver tributo cuja isenção não era reconhecido, né? E também se referia a mais de 5 anos. Aí ela cita julgado do CARF, que entende a parar a referida prática, e conclui que o requerimento formulado cumpriu todos os requisitos contidos na Lei 9.430, né? Já que os créditos reclamados não se encontravam à época do pedido dentre os tributos e prazos restituíveis pelo programa. A minha apreciação aqui independentemente de o crédito pleiteado decorrer de discussão judicial, o procedimento a ser adotado para a formalização do pedido era aquele prescrito na Instrução Normativa 460 de 2004. Eu estou colocando aqui, né, inclusive tem um tópico específico na IN que trata da discussão judicial, né, que fala aqui, ó,
são vedados o ressarcimento, a restituição, a compensação de crédito, é objeto de discussão judicial antes do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito creditório. A restituição, a ressarcimento e a compensação de créditos reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado da ação na forma prevista nesta instituição normativa. Aí, ressalte-se que o disciplinamento pela instituição normativa acima decorre diretamente da lei 9.430, né, do artigo 74 da lei, deixa eu ver aqui. O artigo 74. Aí eu estou transcrevendo aqui o fundamento de validade da disciplinamento pela Receita Federal. A forma prevista para o pedido foi bem delineada e esclarecida tanto pela DRF Curitiba quanto pela DRJ. Aqui eles estão esclarecendo, colocando as razões, isso daqui eu acredito que seja a motivação já bastante discutida, né, nessa turma, no TAF também. Né? Então, eu estou colocando aqui que os esclarecimentos acima deixam claro que não houve qualquer impedimento para a apresentação do pedido por meio do PEDECOMP, pois não foi apurado falha no sistema e o pedido poderia ter sido feito por esse programa. Isso que a hipótese que se referia ao pedido era pagamento indevido, né? Nos termos do artigo 2º, da IN 460 de 2004, eu estou transcrevendo. Por tais razões, correta a análise da unidade de origem e da DRJ quanto ao assunto, ao considerar não formulado o pedido da recorrente quanto aos pagamentos efetuados após 8 de 6 de 2000, apresentarem desacordo com a instituição normativa em comento. Então, pronto, essa é a segunda preliminar. E agora eu vou adentrar aqui no mérito da lide. A recorrente, ela argumenta que a isenção concedida pelo artigo 6º, 2 da Lei Complementar 70 de 91, persistiu mesmo após a edição da Lei 9.430, pois esta, por meio de seu artigo 56, não poderia alterar dispositivo de lei complementar. Ela defende que, na verdade, essa revogação pela Lei 9.430 seria inconstitucional. Então, ela por considerar ilegal a exigência da COFINS após o advento da Lei 9.430, de 96, ela ajuizou essa ação declaratória. Está falando como é que se deu lá o socorro perante o Poder Judiciário, para fingir ter reconhecido o direito de não recolher a COFINS em razão da isenção defendida. Esclarece que, no caso em tela, percorrido todos os graus de jurisdição, o STJ reconheceu que as sociedades civis, prestadoras de serviços, eram isentas da COFINS, nos termos do artigo 6º, 2 da Lei Complementar 70 de 91, bem como que a revogação desse benefício, né, somente seria possível mediante a veiculação de outra lei complementar. Então, ela defende que, tendo em vista o trânsito em julgado dessa decisão ter ocorrido em 22 de setembro de 2005, tem direito à restituição dos créditos da COFINS, apurados no período lá pleiteado, em razão do reconhecimento da isenção prevista no artigo 6º, inciso 2 da Lei Complementar 70 de 91. Por fim, menciona que o artigo 56 da Lei 9.430 de 96 somente veio a ser declarado constitucional após o trânsito em julgado da decisão proferida na ação declaratória número 96, razão pela qual não pode prevalecer no caso em comento sob pena de ofensa à coisa julgada e o princípio da segurança jurídica. Em síntese, ela diz que tem a decisão judicial favorável e que essa constitucionalidade lá da revogação foi posterior à decisão que lhe apare. Minha apreciação. Inicialmente, esclareço que a presente análise restringe-se aos recolhimentos efetuados até 8 de 6 de 2000, tá? Porque os pagamentos após essa data, eu estou considerando lá que eles foram apresentados de forma incorreta, né? Então, está correta a decisão tanto da unidade de origem quanto da DJ. Pois bem, somente no recurso voluntário, a recorrente informou nestes autos que era autora da ação declaratória 96.190.445 do Paraná, no curso do qual foi exarada decisão judicial transitada em julgado, otorgando-lhe isenção tributária da COFINS, com base no artigo 6º, 2 da Lei Complementar 70 de 91. Eu estou esclarecendo aqui que, se tais informações constassem do pedido inicial, nestes autos, protocolizado em 8 de 6 de 2005, a análise do fisco seria outra, com outros fundamentos, e os autos não tomariam o rumo que tomaram, decorrente da análise de suas argumentações. Aí explico melhor. Para a análise do pedido, a recorrente teria que observar o contido no artigo 50 dessa instituição normativa 460 de 2004, vigente à época, que assim disciplinava o uso de créditos decorrente de discussão judicial. Aqui tem o disciplinamento, né, do pleito administrativo de crédito decorrente de ação judicial. Tem que esperar o trânsito julgado, tem que fazer aqui a prova de que desistiu lá da execução, tem várias coisas aqui. Então, prosseguindo, né, é certo que o resultado da análise da RFB, em tal caso, seria diferente do aqui exposto. E o fato de a recorrente não haver informado que o seu pleito decorria de discussão judicial promoveu supressão
de análise quanto a essa condição, tanto pela EFB quanto pela DRJ. Como se vê, não houve qualquer análise quanto ao fato de o crédito pleiteado pela recorrente decorrer de isenção da COFINS que lhe for otorgado pelo Poder Judiciário. E assim sendo, como não poderia o fisco supor que a recorrente detinha provimento judicial para o gozo da isenção da COFINS, com base na Lei Complementar 70 de 91, correta até então sua análise quanto à revogação dessa isenção após o advento da Lei 9.430 de 96. Informação essa prestada apenas a título de esclarecimento lá no despacho decisório, uma vez que o pedido foi considerado não formulário quanto aos recolhimentos efetuados até 8/6/2000. E correta também a manifestação do julgado de primeira instância no mesmo sentido. Né? Dessa forma, entendo que, em regra, seria o caso de ser decretada a preclusão processual em relação à alegação não contida no recurso inaugural. No entanto, a recorrente carregou os autos cópia integral da ação declaratória, né, que demonstra possuir a contribuinte decisão judicial transitada e julgada, reconhecendo expressamente o direito à isenção da COFINS por se constituir sociedade civil de profissão regulamentada. Aí eu estou aqui destacando o desenrolar dessa ação para, ao final, aqui esclarecer quando é que se deu o trânsito em julgado, né? Aqui, 22 de nove de 2005, e também aqui explicando que houve execução lá no Poder Judiciário apenas dos honorários advocatícios, no valor de R$500, tá? Prosseguindo, nessa situação entendo que o caso demanda uma análise mais pontual, merecendo ser considerada nessa análise a coisa julgada em favor da recorrente. É certo que os autos não demonstram e não se conhece até esse momento se a referida decisão judicial transitada e julgada em favor da recorrente possa ter sido objeto de alguma reforma via rescisória, né? Ou haja outro óbice na apuração de seu crédito, inexistência de pagamentos, erro em sua quantificação, etc. Né? Nada disso aqui foi feito lá no âmbito da unidade de origem, né? E eu coloquei esse ponto porque aqui também já peguei casos em que havia rescisória e isso não está demonstrado nos autos, já que ela apresentou as peças judiciais apenas em grau de recurso voluntário. Né? Razões pelas quais entendo devam ser submetidas à reanálise pela autoridade fiscal, eis que na origem o pedido foi considerado prescrito nessa parte, até 8/6/2000. Assim, em face do afastamento da extensão do direito de pleitear a restituição para recolhimentos efetuados até 8/6/2000, entendo que o recurso deva ser parcialmente provido para que a unidade de origem reanalise o pedido da recorrente sem o óbito se afastaram nesse julgado, e considerando os termos em que transitou em julgar a discussão judicial acima mencionada, uma vez que no âmbito deste colegiado, há de se aplicar a súmula CAF número 1, no que diz respeito à isenção alegada. Então, a minha conclusão, senhora presidente, é por dar parcial provimento ao recurso voluntário apenas para afastar a extensão do direito de pleitear a restituição em relação aos pagamentos efetuados até 8 de junho de 2000 e para que a unidade de origem reanalise o pedido sem este óbice. Esse é o meu ponto. Muito obrigada, doutor Marco Antônio. Por favor, Salvador. Eu tenho uma dúvida, Marcão, que eu acho que talvez a gente não devesse nem conhecer o recurso voluntário inteiro. Deixa eu explicar por quê. Eu estou pensando em concomitância, não sei se... porque se ele fez o pedido... Calma aí, Marcão, deixa eu só falar meu ponto de vista. Se ele fez um pedido administrativo pleiteando a restituição de um débito, só administrativo, aí sim eu aplico a súmula 91, aí sim eu vejo 5+5. Tá? Mas se ele fez o mesmo pedido no judiciário, então ele fez o pedido no judiciário e um aqui, não informou que tinha o judiciário. Tem a concomitância. Se ele tem um pedido no judiciário, para ele fazer esse pedido de restituição aqui, conforme que o judiciário decidir para ele vai ter que fazer o processo de habilitação, como você bem disse aqui, apresentar peças do processo, a certidão de trânsito, apresentar lá a petição de desistência da execução do crédito no Poder Judiciário, para poder executar aqui, e aí o prazo de prescrição dele começa a contar 5 anos apenas em 22 de nove de 2005, que foi quando transitou. Então ele teria até 21 de nove de 2010 para fazer a repetição do indébito. Como tudo está no Judiciário, ele não podia ter apresentado isso aqui. Esse pedido, para mim, como veio a notícia do Judiciário só no recurso voluntário, me parece que ele quis pedir 2 vezes nos 2 lugares. Porque para ele pedir um crédito judicial aqui, ele tinha que passar antes pelo processo de habilitação. Então me parece que ele fez 2 pedidos autônomos e eu acho que tem concomitância. Eu acho, mas o Salvador, concordo com você, mas você não acha que a gente precisaria... Eu não entendi aqui, eu acho que nem todas as peças processuais estão aqui, ou
ou a gente não tem, a gente ainda não conhece o desfecho da ação. Verdade. Eu não sei se a gente deveria, né? Talvez baixar em diligência para a gente pedir, intimar o contribuinte a trazer a integralidade do processo e o andamento, né? Uma certidão de objeto em pé, entendeu? Faz sentido. Para a gente poder conhecer o problema. Pela narrativa do Marco, o pedido aqui no administrativo tem como base aquela isenção da Lei 70, a Lei Convencional 70, e a ação judicial também tem esse mesmo pedido, né? Então, só por isso já haveria concomitância, mas faz sentido se você quiser ver as peças processuais, faz sentido. Não, só para que a gente tenha absoluta certeza do que aconteceu, entendeu? Para a gente tomar uma decisão, inclusive para instruir. Só um instantinho, Marco, por favor. Para a gente poder instruir os autos, talvez. Já terminei, Marco. Obrigado. Tá, é só para esclarecer que tem essas peças no processo. A recorrente trouxe, e eu faço aqui uma análise integral dessas peças, até chegar ao trânsito julgado e a execução, né, da sentença perante o Poder Judiciário. Essa análise está feita aqui nas folhas 11 e 12. Tá? Então, agora não tem peça relacionada a uma... Mas você diz aqui... você diz aqui que ela não tem nenhuma... Porque geralmente nesses casos a PFN, né, ela entra com uma rescisória, até porque... Mas foi por causa disso que eu propus, mas foi por causa dessa sua observação, você colocou em dúvida que eu sugeria diligência para a gente ter certeza do que aconteceu. Eu estou entendendo o raciocínio do doutor Salvador aí em relação a essa questão aí de concomitância, porque o que eu levei em consideração aqui neste voto foi justamente a motivação do ato administrativo original, que foi o quê? A prescrição, né, e não ter apresentado no meio adequado. Né? Então, eu analisei essas duas coisas e eu estou aplicando aqui a concomitância em relação à legal isenção. Você pode ver aqui, esse colegiado há de se aplicar a súmula CAF número 1, no que diz respeito à isenção alegada, lá antes da conclusão. E eu vi que você analisou bem aquela questão da habilitação, certidão, eu vi que você colocou. Então, eu fiz isso. Agora, eu estou vendo aqui que o doutor Salvador entende que o prazo, todo esse procedimento da unidade de origem foi errado, porque deveria considerar o trânsito em julgado, correto? Na verdade, ela não sabia, né? Não foi informada. Ela não foi informada. Não foi informada. O contribuinte é que deveria ter dado essa informação. Não colocou, ela não colocou essa informação. Mas aí, assim, eu me senti na obrigação de apreciar, na verdade, foi a motivação do despacho decisório, do ato original lá, né? E como foram esses dois, né? Eu analisei. Se não tivesse surgido essa história, a gente teria, de um lado, eu até divirjo da sua conclusão aqui, Marco. Eu acho que nós teríamos aqui, o ato foi motivado, eu até voltei lá no ato administrativo. Uma parte foi prescrição do direito e a outra parte foi compensação não declarada, pedido não declarado. Tá certo? O pedido não declarado você confirmou, tá? E a prescrição é que você reformou. Então, se não tivesse aparecido essa decisão judicial, a gente teria que dar provimento na parte que o ato administrativo original motivou pela prescrição do direito, né? Teríamos que dar provimento nessa parte e continuar negando direito na outra parte, que realmente não houve motivo para ele apresentar em papel. Seria um pedido não declarado mesmo. Agora, aparecendo a decisão judicial, aí muda a história toda. Aí muda a história toda. Agora, se os autos também, se o Marcos, você está tranquilo com relação à ação judicial, a gente dá concomitância e não conhece nada. Agora, só fiquei preocupado com esse porém que você colocou aqui, se a gente não deveria pedir pelo menos uma certidão de objeto em pé, para a gente ter certeza a respeito. Não, mas mesmo essa questão da rescisória, Marcelo, eu acho que já confirmando que a matéria é a mesma, tendo rescisória ou não, já tem a concomitância.
Eu coloquei isso aqui, essa rescisão, sem dúvida. a unidade de origem na hora de dar cumprimento a isso aqui, né? Tanto é que eu falo, mas no final eu digo aqui, olha, não dá pra gente apreciar aqui no CAF essa questão da isenção, né? Justamente para alertar. Mas, pelo que eu estou entendendo aqui, então a gente esquece essas duas condições aqui do despacho decisório. Como ficaria aqui na opinião da turma? Eu apagaria essa análise dessa preliminar todinha aqui, desses dois pontos, e vou logo direto para essa questão aí da isenção, pediu que essa modificação. Você pode fazer só essa análise judicial que você fez aqui, ó, que está nas páginas 10 em diante, acho, né? Sim. A questão da súmula 91 é para pedido administrativo apenas. Se tem ação judicial, e aqui ele fez dois pedidos, né? Um judicial e um administrativo, ele renunciou à esfera administrativa. Você tem razão, Salvador. Você tem razão. Se a única tendência é se houve ou não ação rescisória, que há concomitância há. Eu acho que aqui é não conhecimento total. Se os objetos, se há a identidade entre os objetos, se eles são os mesmos, se os períodos são os mesmos, ou se a ação judicial tem um escopo até maior do que o da administrativa, a administrativa está contida na judicial, é caso de concomitância. Aí você não conheceria, porque assim, o despacho decisório está certo, ele não tinha essa informação. Mas quando veio essa notícia no recurso voluntário, falou, opa, para o ônibus aí, para o trem, vamos descer. O presidente caiu. Para analisar. A doutora Luiziane caiu a conexão dela. Eu não li aí Vamos aguardar a presidente voltar, né? Ô, Marco Antônio. Marco Antônio, está me ouvindo? Estou sim, José Adão, pode falar. Essa ação judicial, ela não é só declaratória ou é declaratória com pedido de repetição, compensação? Só declaratória. Ele está pedindo apenas para não recolher a COFINS, em razão da isenção com base na Lei Complementar 70 de 91. Na verdade, assim, o doutor Marcelo vai lembrar dessa questão aí, porque é uma questão antiga. Né? A isenção é concedida por essa Lei Complementar 70 de 91. Estou falando aqui antes da doutora voltar, mas como o senhor está perguntando aí, eu vou responder. Essas sociedades aí, elas gozavam dessa isenção, mas aí chegou a Receita, ela normatizou, colocou um entendimento no parecer, dizendo que se ela, no caso, optasse pelo regime de tributação com base no lucro real presumido, perderia a isenção. Então, a ação declaratória foi para combater esse ato da Receita Federal, que independentemente da forma de tributação, né, ela faria jus a essa isenção. Então, começou dessa forma. No judiciário, lá em sentença, logo no início, o juiz disse, tá certo, independentemente disso, você faz jus. No entanto, tem uma questão, que chegou a Lei 9.430 de 96, e quando chegou, ela revogou. Pronto, não te dou direito. Aí, nisso, houve apelação por parte da Fazenda, né, e foi para o TRF. Aí lá no TRF começou essa questão aí de incluir o questionamento, a revogação da Lei 9.430. O questionamento da Lei 9.430 não estava, né, até a sentença, passou lá depois do TRF a incluir. Aí no final de contas chegou à seguinte conclusão, né, independentemente do regime de tributação, você faz jus a essa isenção, e essa Lei 9.430, ela não deveria revogar, porque ela não é uma lei complementar, e somente por lei complementar deveria ser alterada, revogada essa isenção. Tinha até súmula no STJ sobre isso, depois tudo. Depois isso tudo foi revertido mais à frente. Então, pronto, como a ação declaratória da recorrente é nesse sentido, ela queria, na verdade, como está aí na página, está aí o pedido dela, o pedido da petição inicial, no início da folha 11, olha. Seja o pedido julgado procedente para declarar o direito da autora de não recolher a COFINS, quer de fatos pretéritos, quer de fatos futuros, com a condenação da renda das custas processuais e do honorário advocatício. Não está pedindo compensação alguma aí, tá? Foi só declaratória mesmo.
Aí, mais à frente, pode ver aqui, ó, a sentença de 4 de novembro de 98, de julgo procedente o pedido para que declarar que o autor tinha direito de se beneficiar da isenção da COFINS durante o lapso temporal compreendido entre a Lei 70 de 91, né, e dezembro de 97, quando passou a vigorar o artigo 56 da 9.430. Então, o juiz de primeira instância disse que a Lei 9.430 revogou a isenção. Aí ficou inerte na dele, a Fazenda Nacional interpôs apelação, né, houve remessa oficial e foi direcionada aí ao TRF da 4ª região, né, que apreciou na primeira turma naquele tribunal que por unanimidade negou provimento a tanto a apelação quanto a remessa. Tá? Aí depois teve embargo de declaração, foram providos, né, por parte da contribuinte, e depois a Fazenda Nacional interpôs recurso especial. Então, a Fazenda que estava prosseguindo com isso, ele estava quieto lá. Ou seja, até então tinha decisão desfavorável a ele, porque a Lei 9.430 tinha revogado a isenção e a sentença tinha confirmado isso. Aí depois, né, o contribuinte interpôs recurso especial e extraordinário, sendo o primeiro admitido, aí foi aí que veio já a decisão para ele. Teve agravo de instrumento contra a despacho que inadmitiu, e em 13 de 11 de 2002 foi zarada a decisão em relação a recursos especiais das partes, no bojo do RESP 460-975, que negou provimento ao recurso da Fazenda Nacional e deu provimento ao recurso da contribuinte para considerar a sociedade civis isenta da COFINS no termo da Lei Complementar 70 de 91, destacando que a revogação dessa isenção só poderia ter sido veiculada por outra lei complementar. Então, já foi lá no alto, depois do TRF, né? Foi quando ele já ingressou com o recurso. Aí, teve agravo regimental da Fazenda, a Fazenda Nacional interpôs embargo de declaração, né? E foi certificado o trânsito em julgado depois disso. Essa foi o resultado da demanda judicial. Eu acho que começou por causa da forma de tributação, porque a Receita entendia. Se as sociedades civis, né, elas guardam essa isenção, a tributação não tem que ser com base no lucro presumido, no lucro real, e sim lá na pessoa física, que é uma questão dessa. Então, o que originou foi isso. Aí depois é que essa revogação foi levada para dentro da demanda judicial. Mas eu entendi seu ponto de vista. Agora eu fiquei meio na dúvida aqui sobre qual seria aí. Tem outro problema, né? Não tem nem, como ele não fez a habilitação, não tem nem como saber se ele executou a coisa julgada no judiciário e já recuperou esse dinheiro. Não, aí tem aqui, ó, após os trâmites. Só que ele não pediu, ele só pediu a declaração da inexistência da relação jurídica. Ele não pediu nem compensação, nem repetição, não. Sim, mas ele tem um título judicial, né? Ele Não, só é tudo que você quer. Mas Fala aí, é declaratório, né? Ele teria Aí fica a dúvida seguinte, como não houve pedido de repetição e compensação, o Salvador está levantando, eu quero ver o posicionamento da turma, se a contagem do prazo prescricional seria do trânsito em julgado ou se votaria por normal? Sei como é que fica. Acho que seria do Entendimento de vocês. não, velho, isso eu acho que comprometeu. Salvador continua defendendo que é o trânsito julgado? É onde nasceu o direito. aí do mérito, né? O núcleo do mérito é a isenção. Reconheceu o direito dele, ele tinha sim como exercer. Como não exerceu, realmente aí eu também, é só o meu entendimento também. Isso eu queria saber. Você falou do que tem nos autos, o quê, Marcão? A desistência dele? Na verdade, nos autos, o que tem, né, comprovado, porque ele traz várias peças, né, que deu para eu fazer esse histórico, o andamento completo, é apenas execução de honorários advocatícios no valor de R$500, tá? Então não tem lá dentro do processo a execução desses valores de COFINS. Isso ele já apresentou aqui administrativamente. E administrativamente, ele apresentou, mas não com fundamento na ação judicial. Foi com fundamento mesmo no que aconteceu na época, né? O trânsito julgado aqui ocorreu 22 de 9 de 2005, o protocolo dele, deixa eu ver aqui quanto foi, setembro de 2005, né? Tem aqui a análise da preliminar, eu estou colocando. 8 de 6 de 2005, ele apresentou antes do trânsito em julgado esse pedido administrativo, né? E não falou nada dessa ação judicial, né? Se você der uma olhada lá no pedido... Dúvida, se a gente não conhecer a ideia de preclusão, onde que ele retoma isso? Ele tem
Ele tem um título judicial, né? Ele tem um título executivo judicial. Não tem título, ele não discutiu valores, ué. Ele não tem título judicial, ele não discutiu valores. Não. Peraí, ele tem um trânsito julgado dizendo que ele tem o direito a não pagar esse tributo. Não pagar, exatamente. Ele tem direito de não pagar. Agora, ele pode pedir a repetição, ele está pedindo a repetição na instância administrativa. Não pediu judicialmente. Eu entendo aí a dúvida do doutor Salvador, porque tem aí um conceito, uma parte conceitual em relação à execução de sentença e ação declaratória, que é possível, né? É isso? Eu entendo também pela possibilidade de execução de uma sentença e ação declaratória. É lógico que essa decisão, ela carrega ali uma decisão que permite a execução. Eu tenho esse entendimento também. Embora, né, tenha alguns que entendam que não, apenas... A ação declaratória é esdrúxula, né? Esse nome é esdrúxulo, porque ela constitui um direito, né? Uhum. Eu quero que você declare que eu não devo esse tributo e o que eu devia e o que eu paguei está indevido. O juiz vai e declara que é a inexistência da relação jurídica, e aí o que acontece? O que você pagou está indevido, você constituiu um direito de instituição. Eu tenho apenas uma observação, a gente já passou do horário, não sei se seria o caso de interromper isso, não dá nem para votar mais, para debater um pouquinho mais. A gente pode ir, Amanda, a gente pode ficar mais um pouco? Sim, presidente, eu posso ficar até 1. Porque ele fala assim, ó, ele pede para não recolher, para que declare o direito da autora de não recolher, quer de fatos pretéritos, quer de futuros. E tem outro problema, né? Não tem nem prova de que ele recolheu mesmo indevidamente, né? A fiscalização não apurou isso, por quê? Por que ela não apurou? Porque ela já matou na preliminar, né? Não considerou lá que não foi apresentado na forma correta e teve a prescrição. Então, deveria voltar para ela, caso fosse revestido isso, para poder ela iniciar. E a minha análise foi nesse ponto, né? De voltar quando ele pede para fatos pretéritos, parece que ele pagou alguma coisa lá atrás, né? Então, assim, isso que ele pagou, aí provavelmente ele deve ter pedido liminar para depositar em juiz ou para não recolher durante o trâmite do processo. Isso aí é uma questão judicial que o advogado deve ter implementado durante o procedimento, né? Mas aqui o que sobra é que, ao acabar o processo judicial, ele poderia, mesmo não tendo uma declaração, você pode compensar, ele tem um título judicial, né? E a lei faculta, a nova 430, de que as decisões judiciais para repetição de débito podem ser compensadas. Mesmo que não tenha uma decisão judicial nesse sentido. Eu estou tentando abrir aqui o processo para olhar isso melhor, o processo judicial, e estou tendo uma dificuldade aqui. Mas talvez uma vista também para a gente olhar isso com calma, que está... Eu acho que tem uma série de aspectos aí que a gente tem. Eu até inicialmente eu fui um pouco na linha do Salvador, e aí depois o Salvador retificou o que falou em função da leitura do pedido e da sentença. Eu acho que seria melhor uma vista para a gente dar uma olhada para. Eu retifiquei o que eu retifiquei? Não, porque você, pelo menos eu entendi que você tinha dito que havia claramente um pedido de repetição. De repetição. Eu tinha pensado que era um pedido de repetição lá aí era uma concomitância, até a Lisiane também na hora falou, se é assim é concomitante, mas aí depois a gente foi ler. Não, mas mesmo com a ação declaratória, eu acho que ainda tem. A gente pode estudar um pouco mais, mas mesmo sendo só uma ação declaratória... Eu já li essa controvérsia, mas existe também a corrente que diz que você aqui não tem definição de quanto, você não vê qual é o período, você não tem uma série de coisas, né? Então, até essa ação aqui poderia até instruir um pedido administrativo, né? Poderia. Faltou, né? Faltou a instrução. Então, a minha sugestão é registrar o voto do relator e colocar em vista coletiva, pode ser? Pode ser. sem problema. Então, o voto do relator foi dar parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a extinção do direito de pleitear a restituição em relação aos pagamentos efetuados até 8 de 6 de 2000 e para que a unidade de origem reanalise o pedido sem este óbice. E o processo sai em vista de mesa. Vista de mesa não, vista coletiva.
A gente já está no último dia. Só para... Opa, desculpa. Pode falar, desculpa, é que está com delay aqui. A gente só para informar o pessoal aí que vai olhar o processo, ele colocou a cópia integral da ação, tá? Eu não tinha observado aqui agora, tá página a página, tá? Na ordem, essa ação dele, tá? Que foi apresentada perante o Poder Judiciário. Obrigada, doutor Marco Antônio. Com isso, encerramos por essa sessão o julgamento do item 218 e encerramos a sessão dessa manhã. Interrompam a gravação. Recording